Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês sobre a caixinha que eu fui montando quando a Carolina nasceu. Se você não estiver entendendo nada sobre que caixinha, o que tá acontecendo com a Carolina, assista o último vídeo que eu postei, que lá vou estar falando literalmente tudo. Mas então, essa caixinha aqui que eu tenho, enquanto a Carolina estava no hospital, passando pelo processo dela, eu fui guardando tudo. Então, tipo, aqui tem touquinha, tem fotos, tem até ultrassom, brinquedinho que ela tinha. E tem bastante coisa. Antes, ela tinha uma caixinha realmente douradinha, mas ela era bem piquititinha. E era bem bonita, falava o nome dela com glitter e tudo. Porém, aquela caixinha ficou muito pequena. E aí, na época, eu tinha só esse aqui de viagem, sabe? E aí eu fui colocando aqui dentro. Tem muito tempo que eu não abro isso aqui. Muito tempo mesmo. Então eu meio que tô esquecida do que tem realmente aqui. Então a gente vai abrir juntas, entendeu? Mas, pra vocês pensarem. Só pra vocês terem noção, eu guardei tudo mesmo. Aqui eu já tenho até fotinha dela. Esse aqui foi o primeiro Natal dela. Primeiro Natal dela, a gente não passou com ela, mas não conseguiu porque ela nasceu lá, literalmente lá no centro de Londres. E quem mora aqui em Londres sabe que as ruas fecham tudo. A gente conseguiu passar o ano novo, porém o Natal eu levei essa roupinha. E aí a gente arrumou ela e tudo. E essa fotinha, se eu não me engano, foi eu acho que até a enfermeira que tirou e enviou pra gente. Mas foi o primeiro Natalzinho aqui. Até fala aqui, my first Christmas. Olha lá. Isso aqui é o frame. Isso aqui já é bem grandinha já, quando ela tinha 1 aninho. Isso aqui é o frame do óculos dela que... tentou usar, entendeu? Não é algo que ela precisava, mas ela não se adaptou e eu acabei guardando. Só não tem as lentes. Essas coisinhas aqui, que é o octopus, né? Eram os primeiros brinquedinhos dela quando ela nasceu. Porque o que as enfermeiras explicaram era que, como que ela era bem prematuro, essas cordinhas aqui, sabe? Lembrava meio que... parecia que era o cordão da placenta, essas coisas assim. Mas ela gostava muito de ficar grudada. Ela ficava enrolada nisso aqui. Isso aqui praticamente cobria ela todinha. E ela gostava de ficar com esses pegando, sabe? Enrolado no pé, enfim. Tem muita coisa aqui. Isso aqui é tipo um óculosinho, sabe? Quando ela ficou naquele banho de luz azul, aí coloca no olhinho, tamanhozinho, isso aqui ficava enorme, no olhinho dela pra proteger, né? Por causa da luz. Aqui tem fotos. Eu acho que aqui tem até foto da Emanuele, gente. Fotos de ultrassom. Muitas fotos. Muitas fotinhas mesmo. Isso aqui é um dos equipamentos. Nossa, tá até fechado. Que colocava... Isso aqui já é bem avançado. Ela demorou um pouquinho pra chegar nisso aqui. Que coloca aqui no nariz e é prendido. Aí é o oxigênio, sabe? Indo só pelo nariz. Eu lembro que o dia que ela começou a usar isso aqui, eu entrei assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu quase pulei lá de tanta alegria. A touquinha tá até... eu acho que essa aqui... Não. Essa aqui é a touquinha que fala o nomezinho dela, Carolina. Que, se eu não me engano... Não era desse aqui, não. Mas era de um conjuntinho que ela tinha. Aí logo ficou pequeno pra ela. Aqui tem uma sacola. Gente, olha aqui o que caiu. Isso aqui era a fraldinha que eu usava. Olha. Isso aqui é o... tem tanta coisa grudada. Olha o tamanho, pra vocês terem noção.
Isso aqui ficava enorme, gigante nela. Não servia direito. E olha o tamanhozinho que é. As fraldinhas. Tem até a chupetinha dela. Isso aqui foi essa chupetinha, né? Ah, isso aqui ficava enorme. Enorme, enorme, enorme. Ai, tem até uma touquinha aqui da Manu. Emanuele. Ah, isso aqui é uma touquinha. Olha o tamanhozinho, gente. Me diz, isso aqui é touquinha de boneca. É uma touquinha. Lá no hospital eles faziam muito roupinhas de crochê, essas coisas, sabe? Ela ganhava muita roupinha. E aí eu acabei salvando esse daqui, rosinha. Eu tô vendo que aqui tem muitas touquinhas de equipamento mesmo, sabe? E aí eu lembro, por exemplo, vocês estão vendo que aqui tem verde, tem branco, tem amarelo, tem vermelho. Cada uma dessa é um tamanho diferente. Então eu lembro a enfermeira explicando que cada cor era tipo uma evolução, entendeu? Aí uma cor, agora eu não tô lembrada, então não me pergunte. Mas eu sei que cada uma dessas era um tamanho diferente. Mas ela usou. Aí a vermelhinha, que aí tinha aqui pra grudar os equipamentos, sabe? Porque, por exemplo, quando era no nariz, aí vinha meio que assim por trás. Aí grudava aqui dentro, aí fechava, aí ficava lá assim, entendeu? Aí tem várias. Tem esse daqui, que é tipo um begezinho, um off-white. Tem várias brancas, muitas brancas mesmo. Deixa eu ver se não tem alguma outra coisa aqui. Não. Ah, tem esse pretinho aqui, tá vendo? Porque é onde que o equipamento entrava. Era tipo aqueles caninhos. Não sei o nome específico, mas entrava aqui e ficava, pra não machucar, né? Porque a cabeça dela, né? Aí ficava tipo assim, e aí entrava aqui no nariz, que era aquela outra parte que eu mostrei pra vocês. E tá por aqui, entendeu? Ah, esse daqui, gente. Esse daqui é um outro. É de respiração. E esse aqui eu acho que ia na boca. Ia na boca. Olha o tamanhozinho. Vocês não têm noção. O tamanhozinho que é. Se eu não me engano, esse aqui ia no nariz e na boca. Eu não tô 100% lembrada. Mas aí ficava, eu acho que era isso mesmo. Aí ficava assim, aí vinha 2 elastiquezinhos assim, prendia aqui na orelha. Do outro lado também. Esse aqui é o mais evoluído. Que é depois daquele outro que é colocado aqui. Ah, tem esse aqui, tá vendo? Esse aqui já tá completo. Eu peguei até os tubos lá, gente, esse equipamento. Esse aqui também é um outro que eles usam, que é só pela boca, assim. É mais usado, assim, de emergência, sabe? No caso dela foi usado, mas na hora de emergência, se eles quisessem colocar, fazer alguma coisa nela lá, porque quando usava esses aqui, quando eu ia trocar ela, roupa, essas coisas, ela dava uma mexidinha, tinha que ficar 100% assim, toda hora de olho. Porque ela mexia e já saía do nariz, e aí eu ficava, meu Deus, aí você só via o batimento dela lá cair, e eu ficava, oh my God. Aí tem mais equipamentos, tem mais tubinho, tem uma chupeta. Eu acho que essa aqui foi a primeira chupeta dela, se eu não me engano. Já tem 3 anos, gente. Eu fico assim, sem acreditar que ela já vai fazer 3 anos esse ano. Ai, ai, ai. Isso aqui é pra medir pressão. Aí vai lá, né? Coloca no bracinho. Um dela fazia mais na perninha. Coloca. E aí isso aqui é engatado lá no equipamento deles que tem lá no hospital. E aí vai medindo. Era ruinzinho pra pegar uma pressãozinha dela, viu? Mas aí ele enche tudinho aqui de ar. E tamanhozinho também. E ficava enorme. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem isso daqui. Que ela não tomava mamar pela boca. Ela não chupava por causa da prematuridade mesmo. Então esse aqui é um tubo que era enfiado pelo nariz dela. E aí chegava até lá no estômago. Nós mães
e pais, né? A gente era treinado pra colocar isso daqui nelas, caso... Nelas não, né? Nela. Caso sair essas coisas assim, vocês tá vendo? Que bem aqui, essa pontinha aqui é um pouquinho mais durinha. Aí você coloca no nariz e aí vai até lá no estômago. E aí tem uma seringa normal, praticamente. E aí nisso você tem que extrair o líquido pra você verificar se tá realmente lá no estômago. Aí tem o pH strip, que você mede lá pra ver antes de você colocar. Porque caso tiver lá alterado, aí você tem que ver com a enfermeira certinho, né? Mas por muito tempo ela usou isso daqui. Até ela chegar em casa, ela ficou um mês, que nós ficou 6 meses em total no hospital. E aí foi um mês depois, saiu e depois nunca mais foi colocado. E aí ela tomava já pela boca. Esse aqui também, coraçãozinho, que é junto desse daqui. Também tinha um paninho que era tipo de crochê, que um ficava comigo e outro ficava com ela. E quando eu chegava lá, eu trocava, por caso ele ficava comigo, tipo, eu colocava no meu peito e ficava com o meu cheiro. E aí, quando eu não tava lá presente com ela, eu colocava esse paninho pra ela meio que sentir minha presença, né, meu cheiro. E era tipo de crochêzinho também. Era bem legal. Ela também, enquanto ela tava no hospital, ela fez... Nessa época, eu acho que ela só tinha feito 2 cirurgias, se eu não tô enganada. E foi um stoma, que eles meio que tiram o intestino dela e colocam pra fora, que fica aqui no estômago dela. E aí ela usava essa bagzinha aqui. E nossa, eu e o Leonardo, toda vez quando vazava muito. E aí a gente tinha que ficar cortando, sabe, essas coisinhas aqui, medir nela primeiro, pra ir lá pegar a tesoura e ficar cortando aqui. Mas, nossa, dava um pouquinho de trabalho, gente. E aí a gente precisava limpar isso aqui diariamente. Tirar, né, quando tinha feito o cocô, porque ela fazia cocô aqui dentro. Então, o intestino dela tava aqui, aí ela fazia cocô e a gente ia lá e limpava, tirava. Demorava, eu acho que uns 10 minutos, às vezes até mais, pra fazer esse processo aqui. E aí tinha essa proteçãozinha aqui também, pra colocar primeiro no lugar lá, pra não prejudicar a pele dela, que ficava muito irritadinha, bem vermelha mesmo. Eu tenho até um uphill aqui que a gente usava pra tirar isso daqui. Às vezes tinha um líquido que era muito mais melhor, que a gente colocava e aí saía com mais fácil. Ai, nossa. Isso aqui era o tagzinho dela, que ficava no pezinho dela. Então, literalmente, falou Baby Santo Sibin. Ela já tinha o nome, né? Aí a data de nascimento, aí neonatal e female. Mas é o tagzinho dela. Aí tem essas coisinhas aqui também, que é mais do equipamento da touquinha dela, mais dessas coisinhas. Isso aqui era muito usado, por exemplo, ela ficava com IV, então, tipo, aquelas injeçãozinhas aqui no braço, essas coisas assim. E aí, pra segurar em lugar, eles colocavam assim, pra ficar, né? Não funcionava muito bem, não. Que ela mexia muito. Mas, às vezes, resolvia. E, tô vendo... esse aqui também era outro stoma bag. Eu gostava muito mais desse do que esse daqui, que é muito mais fácil. Mas era a mesma coisa assim. E aí, Agora, aqui... tem muitas cartas. A mãozinha dela. Só pela carta, eu tô vendo que esse dia, eu e o Leonardo nós saiu pra gente jantar. Se eu não me engano, era alguma coisa de casamento, namoro. Eu lembro que era uma data muito especial. E a gente foi até comer lá no Água Mama. E aí eu lembro que a enfermeira que tava aqui, no dia seguinte eu cheguei lá, né? E aí ela tinha feito essa cartinha aqui com as mãozinhas dela. E foi o nosso anniversary, então era data comemorativa de casamento ou de namoro.
E aí tá falando aqui, Dear Mom and Dad, happy anniversary. I love you both so much. The nurse tried really hard to get the perfect handprint, but I am so clever because I am strong and can move a lot. I love Carolina. Tá um pouco borradinho, deve que caiu, pingou alguma água. Ah, isso aqui foi a primeira enfermeira que fez esse pezinho dela. E esse aqui também ficava no bracinho dela, né? Com as informações e e tudo isso. Isso daqui ficava lá no berço dela, que é informações dela. Então tem o sobrenome, tem o nome, o meu nome, o nome do pai, quantos que ela nasceu, quantos gramas, horário que ela nasceu, tudinho aqui, entendeu? Aí isso aqui ficava lá preso no berço. E aí a primeira enfermeira dela foi e fez esse aqui pra gente, o pezinho, o tamanhozinho. Ai, gente, quando eu vi, eu fiquei assim, oh meu Deus. Mas tamanhozinho de pé. Agora tem um pé grandão, longo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui era outras informações, eu não tô muito lembrada. Eu acho que era tipo de sangue, essas coisas assim. Não tô muito lembrada, não. Esse aqui também, gente, tá sujinho, porque realmente é tipo do sangue, essas coisas assim que usava, que caía bastante às vezes, dependendo da enfermeira. Mas esse aqui também é literalmente outro desse daqui, mas em papel. Esse cartãozinho aqui fui eu que fiz pra colocar lá no berço dela. Então eu tinha feito lá em casa. Não é a coisa mais linda, entendeu? Mas na época eu tinha arrasado. Mas fala Carolina, aí God's Project. Aí é só umas borboleta, tem uma árvore, uma flor. Mas E esse aqui é um cartão, não tô lembrada não. Aqui tá falando to Mom and Dad of Carolina. Merry Christmas. Ah, tô lembrada assim. Ai, gente, as enfermeiras lá eram um amor de pessoa. Elas faziam tantas coisinhas. Olha isso aqui. Pezinho da menina. Mas aí só tem uma cartinha, um poema. Aqui eu não vou ler. Esse aqui foi, eu lembro, uma carta. Esse cartão foi o primeiro mês de vida dela. E aqui tem... Leonardo escreveu algo pra ela e eu também. Eu planejo entregar isso aqui tudo pra ela quando ela tiver maiorzinha, às vezes, talvez lá com 18, depois que ela casa, entendeu? Mas esse aqui eu não vou ler, porque esse aqui é algo pra ela ler e não é algo pra ser dividido, divulgado ainda no momento, entendeu? Isso aqui é a ultrassom. Eu tinha feito, eu acho que é 4D ou é 3D. Eu não tô lembrada qual que é. Mas eu paguei pra fazer por causa do chá de revelação dela. E a gente fez, né, o chá de revelação. O chá de revelação. E aí eu tinha entregado pra minha amiga, né, que ela que ia fazer a revelação lá pra gente. Ela fez. Mas aí eu fiquei com umas fotinhas dela. Que é esses dois aqui. Que era... No dia lá eu não olhei, né? Eu não podia ficar olhando lá a tela. Isso aqui é aquela... Isso aqui também ficava no bercinho dela. Pela aquela cirurgia que ela fez. Então, tipo... Às vezes chegava enfermeira nova que não tinha cuidado dela ainda. E aí tinha essa plaquinha lá explicando o que foi, que fez. E é isso, gente. Acabou. É tudo isso que a gente tem. Eu, às vezes, até penso assim... Eu me arrependo de não ter guardado mais. Eu guardei muita coisa. Muito. Eu acho que tem muito mais foto do que coisinhas. Mas essas coisinhas assim... Realmente, assim, eu ficava assim, não, eu vou guardar tudo. Porque
é algo que, por exemplo, esse cartão mesmo, a gente vai entregar pra ela quando a gente sentir, né, que é a hora certa. Mas também essa caixinha, eu vou procurar, né, pra colocar uma caixinha melhor, mais bonitinha, porque essa aqui não dá, né, porque essa aqui é de viagem, tá um pouquinho feia. Mas quando ela crescer, tiver mais maturidade, eu quero poder entregar essa caixinha pra ela e mostrar pra ela o tanto que ela sabe que ela é uma menina muito forte. Vocês vendo essas coisas, não dá pra falar assim, tipo, eu não sei se vocês conseguem imaginar o tão forte que ela foi. Ela realmente é um exemplo de força pra mim, sabe? Uma bebê de 23 semanas que pesava 540 gramas, nem chegou nem a pesar nenhum quilo. Passar por tudo que ela passou, eu olho assim pra ela e eu fico assim, caraca! Como, gente? Como? Mas o como a gente realmente, a gente sabe, no fundo, né? A gente sabe. E eu não tenho nada pra reclamar, tipo, do que a gente viveu. Foi as coisas ruins, claro, sempre acontece coisas ruins, coisas boas, mas as ruins serviram de aprendizado. E a Carolina foi muito bem tratada no hospital, as enfermeiras. Foi a primeira casa dela, pra falar a verdade. Porque ela acostumou lá com os barulhos, com os outros bebês chorando. Porque pensa, lá no quarto era, eu acho que, se eu não tô enganada, era 6 bercinhos de bebê. E era chororô, era gritaria, era máquina, barulho do pi, 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 lá toda hora. Mas, tô compartilhando um pouco da caixinha que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E é isso. Beijinho. Tchau.